pastora Mara, trago um abraço da minha liderança espiritual, a bispa Fernanda, congrego aqui no Santa Maria, irmão, Ministério em Busca de Libertação, e a pastora Mara me fez um convite semana passada, a qual eu não pude estar aqui na sexta-feira por motivo de trabalho, né? E hoje estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Louva a Deus pela vida de cada irmão nessa noite, cada irmã, né, que entrou por essas portas. Louva a Deus pela vida do meu amigo pastor Luiz, a missionária Sandra, meu amigo evangelista Rodrigo, a sua esposa missionária, né, que sempre me acolheram com o maior carinho, meu irmão, meu filho na fé, meu irmão Marcelo, que veio lá da Covanca, irmão, para poder estar participando da Santa Ceia nessa noite, amém? Você pode abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, em nome de Jesus. Foi como a pastora Mara falou, em questão da ceia, né? A ceia da cura, né? E Deus ele já vem palestrando comigo a questão desse texto bíblico, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, irmão. Eu não vim te enfadar através da palavra, não vim bater em ninguém, não vim falar de ministério de ninguém. Eu vim fazer aquilo que Jesus pediu para me fazer, que é anunciar o Evangelho, amém? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estava esta cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles, perdão, irmão. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando, e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Vou fazer uma oração, irmão. Você pode ficar de pé, permanecer de pé, para nós orarmos, amém? Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma noite, Senhor, de estarmos na tua casa de oração, glorificando, exaltando o teu santo nome, Deus. Hoje vamos participar do que há mais santo, Pai, na face da terra, que é o teu sangue, o teu corpo, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez, Senhor Deus, de estar dentro da tua casa. Foi sempre que eu falei contigo, Pai, que a oportunidade que eu tivesse de estar dentro da tua casa, Pai, que tu pudesse me levar, Senhor. E hoje, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, Deus, tu trouxe não só eu, mas como meus irmãos em Cristo nessa noite, Pai. Senhor Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada filho teu, de cada filha tua, Pai, de cada ministro, de cada pastora, Pai, da tua casa, Senhor. Pai, derrama da tua graça sobre a minha vida nessa noite, Deus. Que tu venha crescer e eu venha diminuir a cada dia, Pai. Porque eu sempre falo contigo que eu sou pó e cinza, Pai. E se tu não fizer, Pai, eu não posso, nem tem como fazer, Pai. Pai, então eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, nos abençoe e fala conosco, Pai, nessa noite através da tua palavra, Pai. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos, e já até pregamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Jesus, ele vai formar um ministério apostólico e vai escolher 12 homens para que pudesse aprender ali, para que pudesse anunciar as boas novas, né? O Evangelho de Cristo. E Atos dos Apóstolos aqui agora começa no capítulo 1, a qual Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai permanecer 40 dias com os discípulos ali, ensinando ainda o que eles deviam fazer
E Jesus ele vai ser bem enfático em falar que permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, pois o homem ele não pode ser revestido pelo poder do homem. O homem ele tem que ser revestido de cima para baixo, não de baixo para cima. Eu sempre tive essa convicção, por quê? Porque se o Espírito Santo ele não entrar na minha vida, na tua vida, Deus ele não tem como trabalhar, Jesus não tem como trabalhar. Mas também nós temos que fazer o que? Abrimos o coração para Cristo. E aqueles discípulos eles entenderam, e ali vai começar o início da igreja primitiva. A igreja primitiva não é hoje como o século 21 vivemos, uma igreja totalmente ao contrário daquilo que Jesus ele tem pedido para alguns fazer, tá, irmão? Ainda existe, eu ainda creio que ainda existe os verdadeiros remanescentes que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Eu creio que ainda existe os remanescentes. E agora a igreja primitiva vai começar, Jesus falando com eles: vocês serão as minhas testemunhas nos confins da terra, para poder levar, pastora Mara, a minha palavra. E aqui começa uma coisa grandiosa. Os homens vão ser revestidos. Você conhece a história de Atos capítulo 2. Eles vão ser revestidos do Espírito Santo de poder. E ali aqueles homens passam a sair o quê? Para poder fazer a obra, né? Aqueles homens começam a entender que agora a palavra que se aplica à igreja, martíria, isso quer dizer o quê? Que aqueles homens seriam mártires de que? De dar a vida pelo próprio evangelho, pela própria palavra que foi encarnada no meio de nós, que era Cristo, que é Jesus. Então agora esses homens eles começam a entender que o objetivo dele não é shopping, o objetivo dele não é comer, o objetivo dele não é restaurante, pastor Luiz Cláudio. O objetivo deles agora, pastora Mara, é ir o que? Anunciar boas novas da salvação para aqueles que não conheciam ainda o evangelho. E eu começo, irmão, a meditar nesse texto. Toda vez que eu começo a entrar em Atos Apóstolos, aquilo dali me chama muita atenção, me traz mais paixão e amor pela palavra. Por quê? Porque logo no capítulo 2, versículo 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas, na comunhão e oração e no repartir do pão. Isso é muito lindo, irmão. Por quê? Porque o evangelho é exatamente isso, pastora. Foi como o esposo da senhora falou aqui. O evangelista é um cuidando do outro, é um fazendo para o outro, é um colocando a mão às vezes na guerra do outro. E vivemos um contraste muito grande da igreja primitiva do século 1 para o século 21, que é totalmente diferente. Não vou colocar a mão na guerra, não. Por quê? Porque senão a guerra vai vir para mim também. Mas eu tenho uma convicção diferente, irmão. Se eu fosse entender o que muitos homens aí, que segundo dizem que estão cheios do Espírito Santo, mas não estão. Eu estava no espiritismo ainda lá até hoje. Por quê? Porque eu vivia 21 anos no espiritismo, acorrentado, travado pelo inimigo. A minha mãe praticamente entrava no centro espírita, e ali eu fiquei de 9 anos. Eu só vim conhecer Jesus quando eu tinha 31 anos de idade, pastora Mara. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, para as escrituras que o Jesus deixou para nós, aprendemos dele, da parte dele, eu começo a entender que eu tenho que se dedicar mesmo. Eu tenho que a cada dia entrar no querer de Deus. Eu tenho que a cada dia buscar o Senhor, para que o Senhor venha entrar verdadeiramente na vida da minha família. E quando a gente começa a olhar para o livro dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, a gente começa a entender o carinho que aqueles homens tinham com a obra, pastora Mara, a dedicação que aqueles homens tinham, pastora, com a obra do Senhor. Hoje em dia, não vou porque eu tenho que ir no culto, porque senão, pastora Mara,
não vai me ver no culto, eu vou ficar na disciplina. A pessoa não vem com prazer, a pessoa não faz para Jesus com amor aquilo que Jesus chamou ele para fazer. Eu acho lindo, irmão, quando chega na quarta-feira, quando eu passo aqui de manhã para comprar o meu pão, eu vejo um brechó aqui da igreja, eu falo assim: Jesus, as tuas mulheres ali são de garra, porque está desde cedo ali fazendo a tua obra. E tem muita gente, irmão, que está dormindo, esperando o dia que Jesus vai voltar. E eu não consigo entender um evangelho desse, que muitos ainda não despertaram, sabendo que Jesus, como a pastora Mara falou lá em Apocalipse 19, como nós participaremos da boda, o que apresentaremos ao Senhor naquele grande dia da sua colheita. E quando você começa a entrar no livro de Atos dos Apóstolos, você vê que existe dedicação, existe partir do pão, existe orações, existe busca. Não tinha dificuldade de fazer a obra, não tinha dificuldade de levantar de madrugada para subir o monte. É no início do primeiro amor. Mas só que você vê nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos que a igreja começa a avançar, pastora Mara. A igreja começa a fazer aquilo que hoje em dia nós dizemos que é a diferença. A igreja começa a entender que eles têm que dar a vida pela vida do teu próximo. E estamos vivendo uma questão hoje a qual muitos estão tentando ludibriar a palavra. Muitos estão dizendo: não, eu sou astro, não, se eu não tiver não acontece, se eu não pregar não faz. Mas só que eu vim te dizer uma coisa, meu irmão, é melhor você mostrar o que a palavra. João Batista, quando aqueles homens começaram a dizer se ele era o Cristo, ele vai virar e vai falar: não, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas hoje não, irmão, as pessoas lá não vêm a mostrar o que é o evangelho, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Eles vêm sim a mostrar. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Por quê? Porque é nós que vivemos nesse mundo, a gente sabe que é ou não é. Ou você entra para Cristo, ou senão você morre. A minha situação estava tão terrível que eu vou entrar no texto, irmão. Estou só montando o cenário para você entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. A minha situação estava tão crítica que eu tinha medo até de sair na rua. A situação estava tão crítica que até por erro médico eu fui parar no hospital e fiquei 1 ano sem andar, sem comer e sem enxergar. Meu pai desesperado, minha mãe desesperada. Mas quem disse que eles queriam ir para a verdade do caminho? E essa semana eu estava meditando, irmão, sobre essa palavra. Você vai ver que o texto é tão lindo que vai dizer que Jope tinha uma discípula. E essa discípula, Deus se agradava das boas obras, das túnicas que elas faziam, que ela fazia para as viúvas, e das esmolas, irmão, que ela dava. E Jesus começou a falar comigo: o que é que tu tem para apresentar para mim naquele grande dia? O que é que você tem feito para poder naquele dia ou dizer: vem bendito do meu Pai? O que é que você tem feito? Porque a primeira, irmão, a palavra quarta para mim. Você vai ver que o texto é explícito em dizer: a mulher era discípula e ela fazia boas obras. A coisa é tão interessante no livro de Atos, irmão, que aqueles homens, Pedro foi o homem que negou Jesus, e ele vai ser um dos homens mais usados dentro da palavra. E vão chamar Pedro. E quando Pedro chega no versículo 39, vai dizer que aquelas viúvas começam a apresentar, irmão. Presta bem atenção no que Jesus está falando. Irmão. Ela começa a apresentar aquelas obras, pastora Mara. Ela começa a apresentar as viúvas aquilo que Dorca tinha feito quando ela estava viva.
É lindo, irmão, esse texto, por quê? Porque se eu e você não tivermos no querer de Deus, o que iremos apresentar ao Senhor, irmão? Hoje é culto de Santa Ceia, irmão. Para quem estuda medicina aqui vai entender, eu fiquei 4 dias em coma, com falta de oxigenação no cérebro. Fiquei 22 dias evacuando e urinando sangue, sem saber de onde saía. Meu corpo todo marcado na navalha, porque eu me envolvia na bruxaria mesmo. E quando começa a falar com Jesus, Jesus começa, pastor Amaro, me constranger, que Jesus fala assim: de onde eu te tirei? Lembra de onde eu te tirei? Aí as pessoas não entendem, pastor Cláudio, que não é você vir trazer uma palavra, tentar vender aquilo mais precioso que Deus te deu. Não é isso, irmão. É você anunciar, porque às vezes a anunciação do Evangelho vai trazer salvação para quem está dentro da igreja. Porque o foco não é o comércio, o foco é você anunciar Jesus. Tem um Jesus que eu conheço, que ele me tirou das drogas, me tirou da prostituição, me tirou da magia negra, me tirou de tudo quanto existia, para poder o quê? Me tirar e resgatar. Você quer? E o povo não tem ouvido, não tem se ligado nesse objetivo do Evangelho. Aqui as viúvas apresentaram Pedro, a mesma coisa nós apresentamos Jesus. Senhor, aqui o que ela fez, aqui o que eu tenho feito. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, vai dizer, irmão, de um rei chamado Ezequias. Eu acho lindo esse texto, por quê? Porque Deus manda Isaías falar com Ezequias: Ezequias, bota a tua casa em ordem, que tu morrerás. Ezequias vai virar a cara para a parede, irmão, e vai começar a orar, pastora Mara, e vai dizer: lembra, Senhor, como meu coração estava reto na tua presença. Isso me chama muita atenção, porque se nós não tivermos boa obra, o que vamos apresentar ao Senhor naquele grande dia? E o Espírito Santo começou a falar comigo durante a semana. Eu passava aqui e falei: Jesus, me dá graça. Primeira vez que eu estou vindo aqui, irmão, nessa igreja. O meu amigo ali, o pastor Luiz Cláudio, ele sabe. Conversamos muito, irmão. Orou muito, é da hora, muito pela minha vida. Porque eu falo com eles: pastor, me ajuda em oração, me dá graça. Peça a Deus para me dar graça, porque, irmão, tem coisa que vem sobre a tua vida que afronta, que ali você tem que permanecer firme, para você mostrar para o inimigo que não precisa você pregar, para o teu testemunho vão ver que você verdadeiramente serve um Deus vivo e faz e transforma a vida de quem quer. Tem esse objetivo aí, quem quer. Porque depois que eu saí do coma, que eu saí do hospital, irmão, eu ainda fiquei 10 anos ainda no mundão. Foi só quando eu botei um objetivo no meu coração, de chegar e falar assim: chega. Minha filha com 3 meses, eu não podia botar a mão na minha filha. Eu tinha pacto de sangue com o inimigo, que eu não podia botar a mão na minha filha viva dentro do berço. Minha vida era uma miséria, minha casa, minha janela era só papelão. Eu falei: Senhor, eu não quero uma vida dessa para minha filha. Minha filha hoje é uma jovem levita da casa do Senhor, tem 18 anos. Quando a minha filha completou 1 ano, pastora Mara, foi quando eu levantei a mão para Cristo. E minha filha fez 1 ano em setembro. Quando chegou dia 21 de novembro, eu levantei a mão e me batizei. Então, quando a gente começa a olhar para dentro do Evangelho, para dentro desse livro, a gente começa a entender que verdadeiramente Jesus, ele transforma, Jesus, ele ressuscita, Jesus, ele muda a vida daquele que quer, irmão. Quando nós vamos apresentar boas obras, irmão, tem muita gente aí que eu conheço, irmão, muita gente mídia aí de fama, está tudo caído. Teve um que falou comigo: não, pastor, não sai de casa por menos de R$350. Tem um aí que só anda de Uber. Pastor Luiz, a gente conversa muito. Só anda de Uber.
Não, pastor, para mim pregar na tua igreja tem que buscar de Uber e me trazer de Uber. Eu pesava 57 quilos, não comia comida normal, irmão. Só comia comida crua. Aí você imagina, por que para Jesus eu vou cobrar aquilo que Deus me deu de mais precioso? Como é que eu vou fazer para Cristo de qualquer forma, relaxadamente, irmão? Toda vez que nós olhamos para dentro da Escritura, Jesus ele nos constrange, irmão. Jesus começa a dizer para nós entrarmos no querer dele. Por quê? Porque não tem como. Não tem como você servir um Jesus que é santo, puro, está vivo, faz presente dentro da igreja, de qualquer forma, irmão. Dorcas era uma discípula qual o que fazia a boas obras, irmão. Ela foi lembrada pelas obras. Às vezes a pessoa fica tão coisa assim quando o líder pede para limpar o banheiro, alguma coisa. Aqui não, tá, irmão? Porque eu já acompanho essa igreja aqui já tem anos. Eu moro aqui tem 9 anos. Eu acompanho o trabalho dessa igreja aqui desde o início. Mas tem lugares aí que é complicado, irmão. Se o líder pedir para poder varrer a igreja ou limpar o banheiro, não posso fazer isso não. Isso é obra, irmão. O dom do socorro que não existe mais. A pessoa ligar para a pessoa, pastora, me socorre aqui. Não existe mais esse dom do socorro. A igreja primitiva falava tudo sobre isso, irmão. É interessante no capítulo 9 mesmo, quando Paulo ele se converte. Paulo vai falar lá na carta de Filipenses, irmão. Capítulo 2 que vai, primeiro exemplo que Paulo vai dar é de Jesus. Jesus ele se esvaziou de si mesmo. Depois ele vai dar exemplo de Timóteo. E depois de um homem que eu sou apaixonado também, irmão, chamado Epafrodito. Um homem que ia para Roma e supria a necessidade de Paulo na prisão. Um homem que a única igreja de Filipos, que foi a igreja que sustentou Paulo quando Paulo estava preso. Mas só que ele ia e voltava. Ele ia e voltava, irmão. E o texto vai dizer no final do capítulo 2, que vai dizer que por causa disso, Epafrodito quase veio à morte em favor da obra. Glória a Deus, é verdade. Meu Deus, O camarada fala para mim, irmão. Glória a Deus. Pastor, tu vai aonde? Eu vou ali na igreja. Ah, não, porque é muito longe. Dá para mim, não. Só se for de Uber. Olha, tem que tomar vergonha na cara, irmão. O evangelho não é isso, não. O evangelho é renúncia, irmão. A minha casa é telha, no calor de fevereiro aí, em janeiro, eu fiquei louco dentro de casa, pastora Mara. Não tem vergonha de dizer, não, pastor Luiz Cláudio, vai lá em casa orar às vezes. Fiquei louco dentro da minha casa, irmão. Casa de telha, esse calor aí estava fazendo quase 50 graus, dentro de casa. Mas só quando eu perdi o foco, voltava a minha mesinha lá na cozinha, abria a palavra e ficava ali, ó, no foco daquilo que Jesus me chamou para fazer. Só que o povo começa muito bem. O povo começa muito bem, dá empolgação, irmão. É igual pipoca, bota no micro-ondas, estourou, já era. E hoje vivemos uma geração, pastora Mara, desculpa até falar, irmão, da Airfry. Botou lá, daqui a pouco sai, 20 minutos sai. Os obreiros não são formados como tem que ser formado. Eu me batizei na Batista, irmão, fui para a Assembleia de Deus, me batizei na Batista, fui para a Alta Instalação, fiquei 4 anos lá, sendo doutrinado. Depois eu fui para a igreja, a igreja Assembleia de Deus, fiquei 7 anos como missionário, líder de missões, esse trabalho que a igreja aqui faz, eu fazia. A última rota minha era 13h20 da manhã, lá onde tem a Cracolândia, dentro da cidade de Deus, onde o caveirão destruiu aqueles barracos. Fiquei 7 anos, depois eu fui estudado, observado, para ser levantado ao ministério pastoral. Aí hoje, qualquer um que sobe em cima do púlpito, aí vem o quê? Pipoca. Pastor amado, pipoca. Quando é pipoca, é mensagem de YouTube. Quando é mensagem de YouTube,
É mais língua estranha do que a palavra. Tem um rapaz aí que é homem de Deus, amigo meu, falou: pastor, fui numa vigília que tinha mais tanta língua estranha. Não sei de onde surgiu tanta língua estranha. E depois eu fui ver a mensagem. Quando fui ver, cheguei no meu trabalho. Quando eu fui ver a mensagem, eu olhei a mensagem exatamente que pregaram lá, aplicaram lá uma mensagem de 5 anos atrás que estava no YouTube. Eu falei: se preocupa não, Varão, é pipoca. É pipoca. Então, meu irmão, não vou te enfadar, porque o meu objetivo é isso aqui. Êxodo capítulo 21, depois você lê na tua Bíblia, vai dizer que Deus dá a lei, umas leis para Moisés. E dentro dessa lei tem uma lei que eu acho muito lindo, que é o quê? O escravo da orelha furada. Meu irmão Marcelo, o que acontece? Pastora Mara, o escravo era comprado, ele trabalhava durante 7 anos, depois ele estava livre. Mas o texto vai dizer que depois de 7 anos, se ele tivesse amor pelo seu Senhor, o seu Senhor levava ele até juízes da cidade, chegava lá, furava a orelha dele com a sovelha. A sovelha é uma agulha que o capoteiro costura couro, uma agulha desse tamanho. Então furava a orelha do escravo na porta, furava, e todo aquele escravo, onde ele passava, o pessoal falava assim: esse aí é o escravo da orelha furada, que é o escravo que faz por amor. Que você venha fazer, irmão, continuar fazendo para Cristo por amor. Eu sou todo aberto, irmão, meu pescoço é todo aberto. Fiquei 6 meses para minha avó voltar ao normal, depois que eu saí do coma. Tive que refazer da traqueia até o peito. Meu corpo é todo arranhado de navalha. Por quê? Porque eu não quis ouvir a correção do que Jesus falava comigo. Eu não quis fazer como Dorcas, ressuscitar para poder apresentar as obras ao Senhor. Não queria. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, eu começo a entender o que verdadeiramente, que o Evangelho é o que, pastora Mara? Renúncia. Compartilhar. Oração. Porque Paulo, quando ele vai se converter, a Bíblia diz que ele fica 3 dias sem enxergar, sem comer. Paulo é o único apóstolo que não é ungido, ele é escolhido pelo próprio Cristo para poder levar a mensagem do Evangelho, irmão. Geralmente a pessoa é escolhida pelo próprio Cristo para levar a mensagem do Evangelho, mas ele só quer levar a pipoca e só quer levar a sidere na mão dele. Não sou contra, tá, irmão? Cada um sabe do seu ministério. Porque tem muita gente que abre porta achando que Deus abriu e Deus não abriu. Saul estava rejeitado, e Samuel, quando chega lá, quando Deus dá uma ordem para Saul para matar os amalequitas, Saul ele vai trazer o rei de Agag e vai chegar ali. Samuel vai falar com Saul: que barulho é esse que está no arraial de balido de boi? Fique ligado, irmão. Que nem todo barulho que faz em cima do púlpito é Deus que está usando. Nem todo barulho que muita gente diz que é, não é, irmão. Eu já fui em muitos lugares aí que muita gente rodando, e quando chegou lá, botou a mão, um pastor que até morreu, um grande amigo meu, pastor Marco, chegou lá muito caído, demoniado. Então fique ligado, irmão. Prefira sempre a palavra, a exposição do texto bíblico. Porque o pula-pula, uma hora acaba. Pula-pula, uma hora cansa. Meu irmão Breno, você vai ver muito aí, a pastora Mara já tem um tempo no Evangelho, mais do que eu, ela sabe disso. Hoje em dia a gente vem para a igreja para poder ouvir a palavra. Ouvir Jesus. Eu chego na igreja sedento. Falo: Senhor, fala comigo através da palavra. Amo o louvor, irmão. Queria ter esse dom do louvor, mas não tenho. Amo o louvor. E é uma palavra, irmão. Fala: Jesus, fala comigo através da palavra. Aí vou rabiscando a Bíblia igual jornal, já viu? Minhas Bíblias tudo marcadas igual jornal. Porque eu amo a palavra. Então você vem entender, irmão. A mensagem é exatamente isso. Para aplicação para a tua vida. Apresente as tuas obras ao Senhor.
Seja um escravo de orelha furada. Glória a Deus. Seja um servo que faça por amor ao Senhor. Tá, meu irmão? Que você venha ficar com essa palavra nessa noite. Eu não vim aqui para te enfadar, eu vim aqui para poder pregar a palavra. Pela misericórdia do Senhor. Mas que você venha entender, irmão, que Jesus, ele te chamou para você fazer o melhor para Ele, porque Ele continua fazendo o melhor para a gente. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar.